Olá, galera! Vamos lá para mais um Mulheres na Dança. Hoje nós vamos falar sobre Pina Bausch, atendendo a pedidos, e eu resolvi então começar com esse nome tão famoso e já tão conhecido, que é a Pina Bausch. Queria propor que você já curtisse o vídeo aqui embaixo, ativasse o sininho para você receber as próximas notificações e também se inscrevesse no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos lá! Pina Bausch, ou Filipina Bausch. Ela nasceu em 1940 e ela morreu há pouquíssimo tempo, em 2009, há 10 anos atrás. Ela foi uma bailarina e coreógrafa alemã. Na sua história, assim como a história de muitas pessoas que dançam, ela começou a fazer balé clássico desde criança. Depois, ela teve contato com um coreógrafo alemão chamado Kurt Jooss. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome, porque ele tem relação com Laban e ele trabalhou muito com Laban. Depois que ela estudou um tempo com Kurt Jooss, ela vai para os Estados Unidos estudar na Juilliard School. E lá nos Estados Unidos, ela também toma contato com todo o movimento de dança moderna dos Estados Unidos. Quando ela volta para a Alemanha, ela começa então a atuar no meio da área da dança. A Pina Bausch ela é muito conhecida por ter se utilizado de um termo chamado dança-teatro. Esse termo não é um termo dela, já tinha sido utilizado por vários outros artistas alemães, considerados modernos desse meio dessa dança expressionista, a Mary Wigman, Laban e o Kurt Jooss. Porém, com ela, essa ideia de dança-teatro ganha um novo significado. Até porque é com a Pina Bausch que, de fato, dança-teatro, o termo dança vindo na frente, ele realmente ganha mais importância. O trabalho da Pina Bausch é um trabalho de dança, porém ela alia elementos teatrais para fortalecer esse trabalho de dança. O pensamento de construção de cena da Pina Bausch, ele é muito diferente e por isso ela é considerada uma contemporânea e não mais uma moderna, como foram as pessoas com quem ela estudou. A Pina Bausch, ela se interessava muito pela pesquisa das relações humanas. Como se dão essas relações? Principalmente pela figura do papel e dessa tensão entre a figura feminina e a figura masculina. Mas ela trabalhava diversas relações e diversas formas de se relacionar, e é sobre isso que se tratam a maioria das cenas e dos espetáculos dela. Ao assistir uma cena da Pina Bausch, a gente percebe o uso de muitas repetições. Porém, a repetição da Pina Bausch não é uma repetição mecânica, de alguém que fica ali executando aquele movimento como se fosse uma máquina e tenta manter as mesmas qualidades, a mesma velocidade, o mesmo uso do tônus. Muito pelo contrário. A Pina Bausch ela trabalha uma repetição de movimento que vai alterando as qualidades, que vai alterando velocidades, vai alterando o uso do tônus do corpo, e essas variações vão gerando novos sentidos para um mesmo movimento. Então a gente começa a ver uma cena e a gente como espectador tem uma leitura possível para aquele movimento. Conforme esse movimento vai sendo executado outras vezes, vai criando outras possibilidades de leitura. Então uma relação que parece ali bonita, amorosa, aconchegante num primeiro momento, pode começar a aparecer com essa repetição ações que são mais violentas, que são mais conflituosas, contraditórias, e tudo isso vai se sobrepondo como camadas. E isso era de fato o que a Pina Bausch queria, que a gente tivesse essas sensações, porque ela entende que nas relações humanas todas essas sensações elas estão sobrepostas. Então ela queria mostrar todas essas sensações juntas e atuando ali na relação entre duas pessoas. O processo criativo da Pina Bausch ele é muito interessante, porque ele parte da criação de perguntas e do estímulo, da provocação dos artistas que trabalham com ela, dos bailarinos que dançam com ela, através de perguntas. Esses bailarinos respondem às perguntas através de movimentos, e aí ela trabalha como diretora como se estivesse costurando um patchwork. Ela pega todos aqueles movimentos e ela vai encadeando e criando uma dramaturgia interessante para isso que está acontecendo. Se você nunca viu um trabalho da Pina Bausch,
eu te convido a, depois desse vídeo, entrar no YouTube, digitar Pina Bausch e assistir algumas coisas dela. Um dos trabalhos mais famosos é o Café Miller, e ele ficou muito famoso porque ele passa num filme do Almodóvar chamado Fale com Ela. Então ele foi gravado para o cinema também. Bom, se você é educadora, se você tem um grupo, um coletivo e você quer trabalhar um pouco com as propostas da Pina Bausch, eu te aconselho a experimentar porque pode ser muito interessante. Então, uma das possibilidades é trabalhar um pouco a expressividade do corpo, pensando a repetição do movimento e como é que eu vario nessa repetição as velocidades, o uso do tempo, repetir aquilo mais lento, repetir aquilo acelerando e ficando mais rápido, e também como eu vario o uso do tônus. Então, como é que eu repito aquilo com mais força, com mais leveza, fazendo pausas no meio dessa repetição. E assim a gente consegue experimentar um pouco o que seria essa expressividade do movimento. Outra possibilidade também é experimentar um pouquinho a lógica do processo criativo da Pina Bausch para criar com o seu coletivo ou criar com os seus alunos. Então, você criar perguntas para que esses alunos ou esse coletivo possa responder através de movimentos. E depois que esses movimentos são colocados como movimentos isolados, você e o seu grupo pode experimentar como é que vocês costurariam esses movimentos ou organizariam ele em cena. Se você é um professor de uma academia mais tradicional, você pode lançar as perguntas, coletar esses movimentos e ir para casa, e em casa você construir essa dramaturgia. Imagina que legal você chegar no dia seguinte com todo um pensamento coreográfico e uma dramaturgia criada para os seus alunos, onde os movimentos surgiram deles na aula anterior. Isso pode ser uma experiência muito interessante. E se você for mais ousado ainda, experimente construir a dramaturgia com os alunos. Tem uma dica sobre criação de cena, que ela é muito interessante de ser pensada, que é: quanto mais as pessoas participam do processo da criação de cena, então quando as pessoas estão criando movimento, quando as pessoas participam da criação da dramaturgia da cena, elas se apropriam muito mais rápido daquilo que elas estão dançando. E aí a gente precisa de muito menos tempo de ensaio, daquele ensaio repetitivo e cansativo, para lembrar dos movimentos, né? Então é uma dica aí possível para você pensar processo criativo e renovar seus processos de criação no meio da sua atuação em dança. É isso por enquanto. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo vídeo.